Um dos vídeos mais assistidos aqui do nosso canal fala sobre ansiedade. E outro fala exatamente sobre a ressignificação de traumas. E hoje eu queria falar para você sobre a junção dessas duas coisas, né? O que é que isso tem a ver com o outro tema? O que é que um tema tem a ver com o outro, na verdade? Então, olha só. Quando a gente tem registros emocionais negativos, registros emocionais esses que por alguma razão na nossa vida aconteceram e eles foram traumáticos, né? E aí eu quero lembrar que traumático é aquele registro forte que normalmente nós não tínhamos no momento em que vivemos como se defender, como nos defendermos daquela situação. Então muitas vezes o trauma pode ter surgido a partir de algo que você ouviu que foi negativo e não teve como responder, às vezes de uma surra, como se diz aqui, quando você era criança, que você levou dos seus pais, um tio de alguém, uma situação vexatória, uma situação humilhante. E essas situações, elas deixam a gente com medo, porque entenda, o nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar, de identificar aqueles momentos que foram ruins para que eles não se repitam. Então, o cérebro tem uma capacidade tão ampla que ele vai até mesmo gravar os sons daquele ambiente, o cheiro daquele ambiente, as pessoas que estavam ali, as cores, enfim. Sabe quando você às vezes tem horror à cor vermelha, à cor laranja, e às vezes nem sabe o que é? Pois é, pode ser que o ambiente que você estava quando sofreu algum tipo de abuso emocional, por exemplo, quando você sofreu algum registro traumático, fosse nessa cor e você nem sabe o porquê que você não gosta. E aí, todas as vezes em que a gente tem esses registros, eles vão ficar armazenados para sempre na gente. Tem um lado positivo, né, que a neurociência, a psicologia nos explica bem direitinho, é que quando isso acontece, a gente tende a sublimar, a esconder isso lá dentro do inconsciente. O que não quer dizer que isso não vá te prejudicar, porque como eu falei, veja bem, toda vez que você passar por uma situação difícil, e difícil do ponto de vista emocional é muito subjetivo, para cada um foi a situação que você viveu, a tendência é que você recue. Então muitas vezes a gente não consegue avançar porque tem um bloqueio. Aquela situação traumática causou um bloqueio. E dentro daquele bloqueio que você vive, tendo a necessidade de passar por essa situação, de enfrentar esse inimigo, digamos assim, que está lá no teu inconsciente, todas as vezes em que a gente tem essa necessidade surgem, né, os sintomas de ansiedade. É o coração batendo mais forte, é a boca ficando seca, é a vontade de sair correndo dali, é grande tensão muscular, tá? Essa tensão muscular é dada por uma somatização. Dores no corpo é dada por somatização, porque entenda, dentro de tudo isso que eu estou falando, esses traumas, situações negativas que a gente passa, elas acabam somatizando. E o que é isso, João Paulo? O que é somatizar? A gente vai armazenar no nosso corpo aquela dor, aquele registro de alguma forma. Então tem gente que tem problemas nas articulações, tem gente que tem dificuldade de falar muito alto, tem medo de se expressar, porque aquela dor se alojou no pescoço, dificulta aquela pessoa de falar, tem aquela sensação de que está sendo toda hora sufocado por alguém, tá? Quando você tem um dia a dia, um cotidiano cheio de pressões, muitas vezes no seu trabalho, ou uma pressão do cônjuge, né? Tem gente que tem... não quero entrar nesse assunto agora, mas só para dar um exemplo, tem gente que tem relacionamentos de certa maneira abusivos de competição ou de ciúme, por exemplo, aonde a outra parte coloca a pessoa em questão contra a parede, sabe? Numa situação de muita dificuldade, onde ela não tem para onde correr, digamos assim, onde ela não tem o que fazer com relação aos seus próprios valores, as suas próprias crenças, não consegue se manifestar, não consegue ser o que é, não consegue ser a pessoa que gostaria de ser, enfim, um roubo, um sequestro da sua própria identidade. Então, quando tudo isso acontece e vem esses sintomas de ansiedade, a nossa tendência é realmente se esconder do mundo. A nossa tendência é tentar ignorar um pouco tudo isso e dizer que isso não acontece. É procurar alguma situação que alivie aquela pressão que você está sentindo por dentro. Situações essas que podem variar, de ouvir uma música alta, tomar uma cerveja, sair com os amigos, fazer algum tipo de programação que faça com que você espaireça, sabe? Se livre daquela pressão. Tem gente que bebe muito, que usa muito, que abusa muito de álcool, de tabaco, enfim, de tóxicos para tentar se livrar daquela pressão interna que tem. Então, nada disso vai adiantar. Muito pelo contrário, um sintoma vai puxar outro, né? Uma ansiedade vai puxar uma cirrose.
entende? Uma ansiedade vai puxar um enfisema pulmonar. Uma ansiedade ela vai puxar para a tua vida uma dificuldade de mudar de posição dentro do teu trabalho, de ter mais dinheiro. E aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu detesto aquela frase que dinheiro não traz felicidade. Não é bem assim. Não é só dinheiro que traz a felicidade, aí eu concordo. Mas dinheiro é importante para lazer, para que você compre roupas, para que você viaje, para que você coma bem, para que você ofereça uma vida mais confortável para os teus filhos, para a tua esposa, enfim, isso aí é fato, tá? E essa situação de ansiedade, ela vai causar em você todo esse desconforto, ela vai causar em você toda essa insatisfação de vida e vai fazer com que você não cresça. Parece que você realmente foi bloqueado ali. Então, olha só, essa pessoa tem um trauma, tá? Esse trauma gera um bloqueio. A tentativa de passar por esse bloqueio gera essa ansiedade. E nós temos, psicologicamente, uma tentativa de reviver algumas situações na tentativa de passar por elas, tá? A gente tem uma espécie de repetição, uma compulsão por repetir aquelas situações negativas na gente. Sabe aquela, vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando, sabe aquela sua amiga, ou quem sabe é você mesmo, né? Que tem aquela situação de dizer assim, acho que eu tenho um dedo podre, eu só escolho gente que não presta para estar comigo. Pois é, só que aí é que pode estar o grande problema, né? No que você diz isso, eu tenho um dedo podre, não tem nada a ver com o dedo, nem com a tua escolha, nem com o ambiente que você vive, é você quem está tanto atraindo, pela energia que você emana, como também achando que aquele patife que você escolheu lá 5 vezes, do mesmo tipo, do mesmo naipe, como se diz, é uma pessoa adequada para você, porque é aquilo que o teu cérebro conhece, você nem sequer conhece o que é bom, tá? Imagina, se você ganhasse na Mega Sena hoje, uma das coisas que você ia pensar é assim, o que é que eu faço com o meu dinheiro? O que é bom? O que é que eu preciso? Tá? Porque a grande tendência é você comprar tudo que você já tem, um pouquinho melhor e tal, dentro daquele seu círculo de conforto e de conhecimento. Então, isso acontece também com as situações psicológicas. Eu não conheço aquilo que psicologicamente é bom para mim. Eu não conheço o ambiente bom, eu não conheço a pessoa boa. Eu tenho aquela compulsão à repetição porque é aquilo que eu conheço, porque é aquilo que eu acho que eu devo enfrentar. Então, tudo essa lógica, essa sequência lógica que eu falei, ela pode ser quebrada. E a ansiedade surge do momento em que você quer ganhar, mas não sabe como. Tá? A ansiedade surge do momento em que você sabe que vai lutar com o mesmo inimigo e que provavelmente você vai perder. E essa ansiedade acumulada, essa situação de vida sem sentido, sem vitórias, né, faz com que a gente acabe entrando num processo depressivo. Porque se você começa a acumular somente derrotas, somente dificuldades, somente momentos em que você parece que não alcança aquilo que realmente te faz pleno e feliz, acaba levando a pessoa a uma depressão. Então, o que é que tem a ver essa questão da ansiedade com a ressignificação? Para me curar disso daqui, para eu sair dessa ansiedade e evitar essa depressão que está batendo na minha porta, eu preciso ressignificar aquela situação traumática. Eu preciso falar sobre ela. Eu preciso entender mais sobre ela. Normalmente isso, óbvio, com acompanhamento, tá? Tem umas pessoas, eu nem sei se eu chamo de hater ou de ignorante mesmo, né? Que falam assim, eu entrei no vídeo, mas não descobri como é que eu faço isso sozinho. Camarada, eu vou te dizer, é muito difícil você conseguir fazer isso aí sozinho, você conseguir ressignificar só. Você pode? Pode, tá? Mas eu sempre aconselho que você tenha um acompanhamento de alguém, de um profissional, sobretudo, que vai te ajudar nessa caminhada, nessa escalada de processo. Ora, você investe em tanta coisa, você compra carro, você compra roupa, você, sabe, compra passagem de avião, tudo que você é capaz de gastar, gasta R$2.000 aí num restaurante de vez em quando, por que não investir em você, né? Um profissional que seja capaz de transformar você numa pessoa muito melhor, que vai conseguir alcançar feitos muito maiores e de repente, sabe, ganhar muito melhor, enfim, toda aquela sequência de sucesso que uma pessoa pode ter. Sucesso financeiro, somente ele não é sucesso. Eu preciso crescer em todas as áreas da vida. Só que para isso eu preciso examinar exatamente aonde está o meu bloqueio. Se é com a família, se é com a esposa, com o esposo, se é no trabalho, se é no relacionamento com pessoas, se é esse bloqueio de falar em público. Esse é um dos maiores que a humanidade tem. Porque normalmente lá na infância você escuta: você não sabe fazer nada, você não sabe falar, foi uma vergonha para mim, fala aí meu filho, conta aí uma piada, conta aquela história, o menino fica lá com vergonha daquilo que está passando, todo mundo rindo e pensa que é dele. Enfim, cria situações
traumáticas para ele. Então, esse bloqueio emocional ocasionado lá por uma situação que você precisa ressignificar, mas não ressignificou ainda, é o causador dessa ansiedade, é o causador do estresse, é o causador das noites mal dormidas e também o causador de uma vida sem qualidade nenhuma, tanto do ponto de vista emocional, financeiro, físico, social. Então tudo isso precisa ser corrigido, tá? Para eu corrigir essa minha ansiedade, a raiz maior é descobrir qual é essa minha situação traumática e fazer com que ela passe por um processo de ressignificação. Agora, para tudo isso, para aquilo que você pode fazer só, você pode ler, você pode ver vídeos, fazer cursos sobre você, sabe? Sobre como ir a você, sobre como mergulhar em você. Autoconhecimento é a chave para muita coisa. Até a Bíblia diz, né? Que se a gente souber o nosso potencial, não com essas palavras, mas que quando a gente se conhece, quando a gente conhece a Deus e se conhece, e lembra que você é a imagem e semelhança de Deus, a gente consegue realizar grandes feitos. São palavras do nosso grande mestre, né, de Jesus. Então, quando a gente se conhece, quando a gente não é mais aquele escravo ou morador das trevas, e as trevas que eu falo, não estou falando do inferno, estou falando de viver na escuridão, na obscuridade do autoconhecimento. Quando você se livra de tudo isso, você passa a ter uma vida plena. Porque é tudo isso que você quer, tudo isso que você quer, tudo isso que Deus quer para a tua vida, tudo isso que os teus familiares almejam para você, e é isso que eu também desejo. Essa é a maior razão desse canal, tá? E como a gente agora vai produzir mais vídeos, mais conteúdo para vocês aqui com a maior frequência, deixa aqui embaixo as suas sugestões, né? Aquilo que você quer que eu fale, que eu traga para você aqui, para que eu possa produzir esse conteúdo e alcançar mais e mais pessoas. Não esquece de ler aqui embaixo o descritivo do vídeo, as informações que tem aqui, que eu tenho certeza que vão ajudar muito você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal.